Graça e paz seja multiplicado. Amém? Quero externar meus sentimentos de gratidão e alegria a Deus pelo privilégio de nessa noite podermos estar aqui juntos, reunidos, para poder adorar a Deus na beleza de sua santidade. Glorificamos a Deus pela vida do pastor Josué, pastor Leonardo, onde tivemos o prazer de conhecê-lo aqui ontem. Glorificamos a Deus pela vida do pastor Elianai, pela confiança de poder nos ceder esse culto para ministrar a palavra de Deus. Quero glorificar a Deus pela vida do meu filho, o filho Ronan. Eu ontem disse isso aqui na reunião dos adultos, que o filho faz o que vê o pai fazer, Então por isso que você vê esse menino aí, dedicado naquilo que Deus colocou na sua mão para fazer. E quero glorificar a Deus pela sua vida, você que veio aqui nessa noite, domingo, primeiro dia da semana. Nós encerramos uma semana e começamos outra, e glorificamos a Deus porque começamos na presença de Deus, amém? E uma palavra, quando comunicamos que viemos para cá, o meu filho falou assim: vou comunicar ao meu pastor, e ele já disse que quando o senhor viesse aqui, o senhor ia pregar aqui. E a gente que é pastor, não é tão fácil pregar, A gente vive na igreja constantemente, nós somos como pregadores itinerantes, que vive pregando aqui e ali, mas eu orei ao Senhor e Deus me deu uma palavra que eu gostaria de poder compartilhar com você nessa noite. Você que veio para ouvir a palavra de Deus, e o que eu tenho aqui para compartilhar com você não é algo novo, não é algo misterioso, mas é algo que está escrito aqui no Evangelho de João, no capítulo de número 15, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo de número 15, porque eu já ouvi alguns estudiosos dizer que se no Novo Testamento só houvesse o Evangelho, se tivesse só o Evangelho de João, era suficiente para poder salvar, toda a humanidade. Então, existe aqui algumas características que nos chamam muito a atenção dentro desse Evangelho, e eu gostaria de poder compartilhar com você nessa noite, amém? Todos já encontraram? Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 15, versículo 1, que nos fala sobre a videira e os ramos. Mas pastor, eu pensei que eu via e alguma coisa. Não, um dos evangelistas, ele disse que eu não me canso, de escrever as mesmas coisas desde o princípio. Então eu quero compartilhar algo que Deus colocou aqui no meu coração. Versículo 1 diz: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele corta, e todo ramo que produz fruto, ele poda. Para quê? Para que produza mais fruto ainda. Amém? Então, eu gostaria de poder compartilhar algo com você aqui sobre isso. Eu gostaria de perguntar a vocês que estão aqui, que servem ao Senhor já há alguns anos, você já ouviu alguém falar ou fazer uma campanha da poda? Já ouviu, pastor Josué? Campanha da poda?
poda, pastor? Quem pode definir aqui para nós o que é poda? Alguém se atreve? O que é poda? O que é que você entende como poda? É interessante que Jesus usou muitos métodos, em seus dias, ministrando a sua palavra, coisas que eram conhecidas dos seus ouvintes. E para a gente ministrar aqui, eu quero só trazer a sua memória. Eu tenho certeza que muitos de vocês aqui já viram, presenciaram isso. Em 1968, meu pai foi para o Rio de Janeiro. Saímos da Paraíba, fomos para o Rio de Janeiro. Chegou lá, o pai comprou um terreno muito grande, 12 por 33, fez uma casinha no meio, no canto do terreno, e ali ele plantou diversos pés de frutas, manga, goiaba, coco, jaca, encheu o terreno. E é interessante que eu pequeno, eu assistindo tudo aquilo, vendo, e chegava em determinada época do ano, o meu pai ia podar esses pés de árvores, esses pés de fruta. E quando chegava na jaqueira, pé de jaca, eu acredito que muitos de vocês sabem o que é jaca, ele, além dele podar aqueles galhos, tirar aqueles galhos podres que ficavam ali, ele aparava aqueles outros galhos fininhos, e ali ele dava alguns talhos assim ao redor daquele pé de jaca. Eu tenho certeza que muitos aqui sabem o que é isso, já viram, já experimentou, até mesmo já fez. E aí, irmãos, quando chegava no final do ano, nós tínhamos jaca para nós e para os nossos vizinhos. A mesma coisa acontecia com o coqueiro, pé de coco. Ele subia, ia lá em cima, e ele limpava ali, tirava aqueles galhos podres, aquelas coisas podres que ficavam, aqueles ninhos de passarinho, e ali ele jogava sal grosso ali em cima, descia embaixo do pé, cavava ao redor do pé, colocava alguns estrumes ali, e ele pregava uns pregos 18 por 36, aquele outro maior, pregava no pé de coco. E quando chegava no final do ano, nós tínhamos coco para nós e para os nossos vizinhos. Mas é interessante que quando ele fazia isso na jaqueira, e eu falava assim, criancinha ainda, eu falava, mas pai, o senhor está machucando a jaqueira. Ela está chorando. Ela está chorando, eu falava, sempre que ela começava a sair aquele leite, ela está chorando. E aí o pai falava assim para mim, você vai ver no final do ano o resultado dessa poda. O resultado dessa poda. E aí era simples. O lugar onde nós morávamos era no interior do Rio de Janeiro, um lugar chamado, hoje já virou cidade, hoje é Belfor Roxo. Nós moramos lá há 13 anos. E eu assisti isso aí, vi, depois meu pai morreu, e eu fiquei fazendo aquilo ali, porque eu aprendi com meu pai. Então, na mangueira a mesma coisa, em todos os pés de fruta que nós tínhamos ali, tinha a época do ano, que era a época da poda. E aí você pode até se perguntar, mas pastor, por que você está falando isso nessa noite? Porque aqui o João escreve que Jesus é a videira verdadeira. Ele diz aqui, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele corta. E eu vi meu pai cortar um pé de abacate, porque esperou tantos anos para que ele produzisse e ele não produziu. E o pai ficou irado com aquilo, e eu vi ele pegar o machado e cortar o pé de abacate. E eu perguntava, mas por que o senhor vai fazer isso? O senhor teve tanto trabalho. E agora o senhor vai cortar?
porque ele não serve para nada, ele não produz, a gente não tira proveito dele. Mas eu vi ele com a maneira, inclusive até o ano de 98, eu contava para os meus irmãos aqui em São Paulo, que lá davam uma jaca, irmãos, e vinha mais ou menos esse tamanho aqui assim, pastor, quase 1 metro de jaca. Para a gente tirar ela do pé, você tinha que amarrar a corda, cortar e aqui alguém descer. E os irmãos ali de São Paulo não acreditavam. Eu falei, então quando eu for lá eu vou trazer uma para mostrar para você o tamanho do pé das jacas que dá e o sabor, o gosto da fruta daquela jaqueira que meu pai plantou. Então aqui, irmãos, é interessante. Por quê? Porque o Evangelho de João, ele nos dá 8 características, por exemplo, ou ênfase principais que destacam esse Evangelho. Primeiro, Jesus como Filho de Deus, do prólogo do Evangelho, com a sua sublime declaração, o João diz que vimos a sua glória. E é interessante que até a sua conclusão, no capítulo 20, versículo 28, no qual o Tomé diz assim, Senhor meu e Deus meu, é interessante observarmos que Jesus é Deus, Filho encarnado. A palavra crer dentro desse Evangelho ocorre pelo menos 98 vezes, equivalente a Cristo. Ao mesmo tempo, esse crer requer do crente uma total dedicação a Ele e não apenas uma atitude mental. Tem pessoas que dizem crer, mas estamos vivendo uma época que eu nunca vi tanto crente, me perdoe a sinceridade, com medo de morrer, pastor José. Eu acredito que eu já disse isso aqui, mas tem lugar que a gente vai ministrar e eu pergunto, quem pode levantar a mão e dizer Maranata? Eu já tive o desprazer de ver muitas pessoas olhar para mim e falar assim, ó, agora não, pastor, agora não. Mas por que agora não? O que isso prova para mim e para você? É que eu não estou pronto, eu não estou ligado na videira, ou se eu estou ligado, eu não estou tirando seiva, me alimentando dessa videira. E é interessante, irmãos, que, veja bem, ao mesmo tempo que se crê, requer do crente uma total dedicação a Ele, não apenas uma atitude mental. Vida eterna, em João, é um conceito-chave, referindo-se não tanto a uma existência sem fim, mas uma nova qualidade de vida que provém de nossa união com Cristo. E se é uma coisa que a gente tem observado no mundo atual, é as pessoas buscando qualidade de vida, não é assim? Mas qualidade de vida sem estar ligado em Cristo, você não vai ter. Você não vai ter. Se você não estiver ligado na videira, você não tem qualidade de vida. E essa vida que ele está falando aqui é vida espiritual. Porque o meu pastor ensina e é verdade. Esses dias eu fiquei observando. Você já viu uma goiabeira comer a goiaba? Você já viu uma macieira comer uma maçã? Ela dá a maçã, mas ela dá para quem? Ela dá para ela mesma? Ela produz para ela mesma? Não, mas ela não produz para ela mesma, mas ela produz para outros. E é interessante, irmãos, que esses dias eu chegando no serviço, eu vi um pé de goiaba ali, que é um lugar que eu encosto o carro, e eu olhei para cima, eu vi uma sabiá comendo uma goiaba tão bonita, e ela estava ali comendo, e eu falei assim, meu Deus, eu perdi a cena, eu podia filmar aquilo lá. Sabe por que eu chorei quando eu vi aquilo? Porque, e
era 6 horas da manhã, quase 7 horas da manhã isso. Esse dia eu peguei muito tarde no trabalho. E aquela sabiá detonando, comendo aquela goiaba, mas era uma goiaba bonita, irmãos, grande. E eu falei assim, eu vou levar pelo menos umas 2 goiabas nesse pé, porque ele está na rua. Mas eu vi aquilo ali e o que me chamou a atenção é que eu senti dentro de mim o Espírito Santo me comunicando a palavra, porque pastor, é como se eu ouvisse a voz. Está vendo, meu filho? Eles não plantam, eles não têm celeiro, mas eu os alimento. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, irmãos, mas eu quero dizer que o Deus na provisão, aleluia, Ele contempla a tua situação nessa noite, e Ele vai virar o quadro dessa situação. Ele vai virar o quadro dessa. Mas pastor, nós estamos em pandemia, nós estamos numa época que as empresas. Fique tranquilo, você tem que acreditar. Você tem que estar ligado na videira. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Ouvir falar da palavra de Deus. Aleluia. E aí, irmãos, eu comecei a chorar por causa disso. E aí eu chamei outro colega, eu falei com ele, eu compartilhei isso com ele. Eu falei, irmão, eu vi uma cena hoje que Deus falou comigo de uma maneira tão gloriosa. Eu encostei o carro lá, você sabe onde eu encosto o carro, e eu vi uma sabiá, mas rapaz, aquele pé de goiaba está cheio de goiaba, e eu não vou me conformar enquanto eu não levar uma goiaba daquele pé. E aí eu contei para ele isso que eu via, e aí Deus comunicando a palavra dele ao meu coração. Irmãos, você já viu algum passarinho morrer de fome? Não. E Deus alimenta cada um deles. Eu acho interessante que Jesus fez uma referência a Salomão, né, falando que, olha, vocês veem as folhas do campo, né? Nem Salomão, em toda a sua beleza, se vestiu como um deles. Então, irmãos, veja bem, a gente observando aqui qualidade de vida. Há uma busca correndo aí, os camaradas das academias, não tem nada contra não, viu, irmãos? Não tem nada contra não, pelo amor de Deus, não me interprete mal. Mas, irmãos, qualidade de vida sem Cristo não dá, irmãos. E se você olhar para esta igreja e você observa que ela pode estar melhor do que está hoje, não depende só do pastor Irenai, não depende desse conjunto lindo que Deus preparou aqui, que Deus abençoe a vida do conjunto. Mas sabe do que depende? Depende de eu e você entender que nós precisamos produzir fruto, irmãos. Salvação de almas. A Bíblia diz que não é por muito falar que nós seremos atendidos. E eu disse isso ontem aqui, né? O exemplo fala mais alto do que as nossas palavras. Às vezes a gente quer pregar, às vezes a gente quer chegar, e meu filho está ali, ele sabe disso. Pastor Elenaz, eu nunca fui de ficar buzinando, como diz lá em São Paulo, na orelha das pessoas, pregando o Evangelho, convidando, não. Nunca fiz isso. Mas eu louvo a Deus que pessoas nos procuram amigos. E eu acho interessante, tem um amigo meu chamado Mauro. Ele viu um colega passando por uma crise, e aquele colega foi procurar ele e falou assim: olha, irmão, vai lá em Utinga, procura o pastor Zé Ilson, ele está na linha tal, em tal carro assim, trabalhando, ele tem uma palavra para você. E aquele camarada saiu de um lugar, atravessou a cidade para outro, e foi lá procurar, e quando ele me viu, eu me alegrei, eu conheço o rapaz. E aí ele começou a falar comigo, pastor Elan, e começou a chorar. Aí deu uma viagem, deu 2 comigo, chorando, conversando do meu lado, eu trabalhando. E volta e meia ele passava assim, e os passageiros subindo, olhando aquele moço chorando, conversando comigo.
E no início da conversa eu falei assim: irmão, quem mandou você me procurar? Não só tem eu aqui de pastor aqui nessa empresa, não, tem vários pastores. Ele falou assim: não, é que eu fui até o irmão Mauro conversar com ele, e ele disse para mim que o Senhor tem uma palavra de Deus para mim. Irmãos, dentro desse evangelho, no capítulo de número 3, versículo de número 30, é uma coisa que eu sempre coloquei no meu coração. Vocês lembram? O que diz lá em São João 3,30? Ninguém lembra? As pessoas foram procurar o João e disseram: olha, aquele que o Senhor batizou, olha, multidão está concorrendo atrás dele, João. Vocês sabem o que o João falou? O importante é que ele cresça e que eu diminua. É isso que nós precisamos entender. Eu conto isso aqui para a glória de Deus, não é para a minha exaltação. Aí eu perguntei: mas por que você veio até mim? Não, porque um irmão falou para mim que você tem uma palavra. E eu ministrei uma palavra que Deus me dera ali no volante do ônibus, irmãos, dirigindo. Eu ministrei uma palavra para aquele moço. Depois de 2 viagens, 2 horas trabalhando comigo ali, e aquele moço foi embora. E ele, com medo de perder o emprego, pastor Edenay, eu falei: faça assim. A Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Se humilhe, desça, conte a verdade para o gerente, e eu tenho certeza que ele não vai te dispensar, como de fato não dispensou. Ele está trabalhando ali até hoje para a glória de Deus. Então, irmãos, o porquê que eu estou falando isso para você? Sabe por que eu estou te contando isso nessa noite? Porque produzir fruto não é só aqui em cima do altar, não, com o microfone na mão, não, meu irmão. Produzir fruto é onde você estiver. E é interessante que existe pé de fruto. Por exemplo, quando eu viajo, a gente vai ali para Cianorte. Essa semana minha esposa estava falando, quando a gente vinha para cá, existem ali muitos pés de manga na estrada, pastor, na beira da estrada ali, norte do Paraná, Cianorte. E é interessante que às vezes, irmãos, os frutos que mais produzem, os pés de manga que mais produzem, ele arreia os galhos, e você, até uma criança pode chegar lá e pode pegar uma manga e tirar proveito. E é assim que tem que ser a nossa vida, amado. A gente precisa produzir frutos dignos de arrependimento, para que as pessoas possam ver Cristo em mim e você. Para que as pessoas possam tirar proveito, irmãos. Para que quando as pessoas elas te procurarem, elas saber que ela não vai ter uma falsa revelação, como foi ensinado aqui hoje cedo na escola, nunca. Uma falsa profecia, uma profecia só para massagear o seu ego, né? Mas você vai dizer a ela aquilo que o Espírito Santo comunicar a você. Mas pastor, como é que eu faço isso? Mas se você estiver ligado na videira, fique tranquilo, é automático. Agora, se você não estiver ligado, irmãos, olha, sabe o que vai acontecer? O João disse que ele tem um machado que está onde? Onde que está o machado que ele tem na mão? Está ao pé da raiz, ó. Se não produzir, vai ser cortado e lançado no fogo. Então é para nós pensar. Essa é uma noite de reflexão. Deixa eu concluir o que eu escrevi aqui. Então veja bem, vida eterna em João é um conceito-chave, referindo-se não tanto a uma existência sem fim, mas uma nova qualidade de vida que provém de nossa união com Cristo, a qual resulta tanto na libertação da escravidão do pecado, como dos demônios. E o nosso crescimento contínuo com Deus
nós temos pelo menos 27 pessoas que tiveram um encontro com Cristo e as suas vidas foram mudadas, transformadas. E no capítulo 2 de João, nós observamos que Jesus foi convidado a estar numa festa de casamento. E na festa faltou o que, irmãos? E vinha símbolo de quê? Faltou alegria. E permita-me te dizer nesta noite, que se o seu casamento está faltando alegria, permita te informar nessa noite, que convida Jesus, experimenta convidar a Jesus para fazer parte do seu casamento, da sua vida familiar. Experimenta convidar a Jesus, porque nessa festa alguém soube que Jesus era indispensável a esta festa. Ele disse: eu vou casar, mas eu quero casar com a presença de Jesus. Aleluia. Irmãos, eu quero dizer para você que agora em outubro eu vou fazer 36 anos que aquela mulher me suporta, pastor. Grande é o galardão da irmã Liana. Grande é o galardão, irmão. 36 anos andando junto comigo e me suportando. Você dá risada, né? 36 anos para a glória de Deus. Eu digo isso. Mas sabe por que a gente consegue? Porque às vezes quando você fala isso aí, as pessoas querem: ô pastor, qual é o segredo desse sucesso? Sabe qual é o segredo desse sucesso? É Jesus. É nós ligarmos em Jesus. Ah, mas você não passou crise ainda, pastor. Imagine, pastor Elianais, 36 anos de casado, se a gente não já enfrentou diversas crises. Imagine você, ela grávida do Ronan e eu com crise de loucura, acometido tomando a dose do Penidol, Fernegan, Indatal e alguns outros, só tarja preta. Imagine você. E a minha própria mãe disse para ela: olha, você está mais doida do que ele, porque se o médico já encaminhou para o Juqueri, que é um hospital psiquiátrico em São Paulo, você vai tratar desse homem em casa. Mas ela disse: não, eu vou tratar dele em casa, eu não vou interná-lo não. E ela grávida do Ronan. Então, dá para imaginar a crise, porque eu nasci na Paraíba, me criei no Rio de Janeiro, casamos no Rio de Janeiro. Eu tenho uma filha carioca e tenho um filho paraibano. E hoje estou em São Paulo, vai fazer 32 anos. Imagine, correu o trecho. Já pensou se Jesus não estivesse conosco? Se nós não estivéssemos agarradinhos em Jesus? Como estaria o nosso casamento hoje? No capítulo 3, irmãos, desse Evangelho de João, nós podemos observar que Jesus, o João apresenta como mestre dos mestres. E no capítulo 3, o mestre vai procurar outro, Nicodemos. Por que Nicodemos foi procurar a Jesus? Qual o motivo que levou Nicodemos a ter um encontro com Jesus? O que chamou a atenção de Nicodemos? É porque Jesus é a videira e ele sabia: eu preciso me ligar a esse homem. Eu preciso me ligar nesse homem. E quando ele vai de noite, disfarçadinho, fosse hoje era mais fácil botar uma máscara, né? Ninguém ia conhecê-lo. Mas ele foi à noite, e quando chega lá, ele elogia Jesus e disse: mestre, ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não for com ele.
E o contraponto aqui é que Jesus disse para ele: Nicodemos, tu precisa nascer de novo. Aí Nicodemos pegou e falou: PhD, eu nunca vi isso em faculdade alguma, nunca ouvi falar disso, nascer de novo. E aí Jesus tira as dúvidas de Nicodemos, e Nicodemos é salvo. Nicodemos aproveita, e ele estava desligado, ele ligou na videira verdadeira chamada Jesus. No capítulo 4 de João, é interessante observarmos que Jesus, ele só não ensinou a ganhar alma, né, pastor Lina? Mas ele foi um dos maiores ganhadores de alma da época. Vocês lembram do capítulo 4 de João? Eles vêm, vai para Jerusalém, e todo mundo que fazia a viagem desviava para não passar em Samaria, porque havia uma rixa entre judeus e samaritanos. Mas quando você lê o capítulo 4 lá, você vai ver um texto que diz que era necessário ele passar em Samaria. E existem coisas que acontecem na nossa vida, irmãos, que a gente não consegue entender, mas que é necessário acontecer, é necessário. Às vezes as pessoas não entendem, mas pastor, é necessário nós passarmos por essa pandemia? Eu acredito que sim, porque Deus tem o controle de tudo, irmão. Pode ser que os políticos queiram tirar proveito de toda a situação, mas tem uma coisa: Deus está no controle de tudo. Só morre quem Ele quer. Só morre quem Ele quer, pastor. Por que eu digo isso? Eu tenho amigos que trabalham comigo, não são crentes, e a esposa contaminada com Covid, e ele disse: nós vamos dormir agarradinho. Se morrer, vai morrer nós dois. Se tiver de pegar a doença, vai pegar nós dois. E o colega conta isso para nós assim, dando risada. E disse: olha, José, eu tratei da minha esposa, agarradinho, dormíamos junto, eu dava comida na boca da minha esposa. E estão lá os dois, vivos, para a glória de Deus. Não são crentes. Fabiana Anastácia, quem conhece ou conheceu? Lembra dela? Pois é. Ela é sobrinha do pastor Edson Pantera, que congrega comigo lá na sede. O tio dela congrega comigo lá. E o marido dela é pastor. Inclusive já está ministrando várias vezes lá na nossa sede. Os dois pegaram Covid junto. Ele foi para o hospital de pandemia lá no AIB, e ela foi para o hospital particular. Com 3 dias o pastor estava de volta em casa, e ela nunca mais voltou. Dá para você entender um negócio desse? Ah, mas pai, Deus tem o controle de tudo. Deus não perdeu o controle de nada disso aí não, irmãos. Deus tem o controle de tudo. Voltando ao capítulo 4, você observa que era necessário. Ele passa em Samaria, ele chega, senta num poço, e os discípulos pegam, vai à cidade comprar comida. E quando os discípulos voltam, Jesus está conversando com uma missionária. Mas pastor, aquela mulher ficou maravilhada. Ela começou a conversar com Jesus e ela disse: olha, nós não podemos conversar. O senhor não sabia? Tem uma rixa. E Jesus disse assim: olha, eu não estou nem aí para isso, eu vim aqui para quebrar todo o protocolo. E é interessante que Jesus disse que os verdadeiros adoradores
adorarão em espírito e em verdade, porque na cabeça da mulher ela estava em dúvida, ela não sabia se era em Jerusalém, se era no Monte Gerizim. A crença dela dizia que ela aguardava Moisés como seu libertador. Gerizim era o monte da adoração. Então, mas Jesus disse: olha, mulher, esta é a hora. Se tu provar da seiva, da minha seiva, da água que eu te der, a tua vida vai mudar. E é interessante que, sem dúvida, né? Ah, Senhor, eu quero beber dessa água, porque dá um trabalho vir aqui buscar água. Dá um trabalho. E Jesus, e quando os discípulos voltaram, irmãos, vocês lembram? Os discípulos, Jesus arrumou uma namorada. Oh, mestre, Deus está preparando um casório para o nosso mestre. Mas é interessante que eles voltam e a mulher vai embora. E aí, será que ela trouxe uma marmita para ele comer? E é interessante que quando aquela mulher vai na cidade e volta, é diferente ainda daquela mulher à cidade. Porque quando aquela mulher retorna, ela traz todos os moradores dali até Jesus. Por quê? Porque ela entendeu, irmãos, que Jesus é a videira e que ela precisa estar ligada nele. E além que ela sentia essa necessidade, ela sabia que os seus amigos, seus vizinhos precisavam experimentar e ter essa oportunidade de conhecer a Jesus, de ouvir de Jesus palavras, aleluia, que podiam alimentar a alma deles. E quando termina o capítulo 4, aqueles homens que vieram ali e disse: olha, mulher, já não é mais pelos teus títulos que nós acreditamos, porque nós mesmos temos visto, e esse é o homem, essa é a videira que nós precisamos nos dar a ele. Aleluia. No capítulo 5, irmãos, quero dar uma corrida aqui. Nós vemos João apresentando Jesus como o médico dos médicos. Um homem inválido, já fazia 38 anos. E Jesus está ali observando. E aí, aquele homem está esperando. Isso aqui dizem que é uma lenda, não é que acontecia, mas ele estava esperando o movimento das águas. E Jesus chega para ele e fala assim: rapaz, você quer ficar são? Você quer ser curado? Ele disse: olha, Senhor, que nós somos cheios de apresentar desculpas. É ou não é? Estava conversando com o Eduardo ali, ele falando a respeito de um jovem e tal. E ele falou: rapaz, se liga com a gente aí. Sim, Eduardo, se liga com a gente aí. Mas a gente é cheio de arrumar desculpa. E o homem agora disse: olha, Senhor, não tem ninguém. Quando o anjo desce outro na minha frente, e eu perco a vez, perco a minha oportunidade, perco a minha bênção, perco a minha vitória. E Jesus disse: não, você quer ficar são? E aquele homem, Jesus pega ele, manda tomar a sua cama e andar. E o homem vai embora. No capítulo 6 nós vemos que Jesus apresenta João como o pão da vida.
Ontem nós saímos, fomos no mercado, a minha esposa comprou bolo, pão doce, comprou isso, comprou aquilo. Mas quando falta o pãozinho de sal, pão francês, não falta alguma coisa no nosso café? Não falta? Você pode comer bolo, você pode comer qualquer coisa, você pode comer uma broa de milho, mas se você não comer, pelo menos eu sou assim. Se faltar o pãozinho, faltou alguma coisa. É ou não é, irmãos? Pois é, Jesus é esse pão, que quando a gente experimenta, ele muda a nossa vida. Então, irmãos, veja bem, é uma noite de reflexão. E eu tenho uma ilustração aqui, que eu trouxe para você nessa noite. Eu achei interessante lendo o livro da Marta Dorothy de Andrade. Ela escreveu um livro chamado Quando o Amado Desce ao Jardim. Eu peguei esse texto e eu guardei comigo porque eu achei muito interessante. Porque examinando esse texto, eu pude entender que não há frutificação se nós não tivermos ligado nele. Mas é interessante que, embora nós estamos ligados nele, às vezes é necessário sermos podados. E para você entender, preste atenção naquilo que eu vou ler para você, por gentileza. Eu achei esse texto tremendo. Fala sobre a poda. Preste atenção. A poda fere, a poda machuca, mas é necessário para que aquilo que é bom seja aumentado ou melhorado. Deixemos, portanto, que Deus pegue a podadeira da disciplina e vá eliminando o que for preciso em nossas vidas. Em nossas vidas há coisas que devem ser cortadas, algumas apenas diminuídas, mas fique tranquilo, confiamos no lavrador. Ele sabe o que faz. Aqui corta um broto de egoísmo, ali um ramo de preconceito, passa a foice de alto a baixo pelo tronco, e sabe o que elimina? Elimina a linguagem suja, a gritaria em casa, a fofoca, a mentira. Mas é interessante que alguns brotinhos são tão minúsculos e tenros que não é preciso ferramenta, basta a unha do jardineiro. Como aquela ponta de inveja. É bom mesmo que seja eliminada antes que cresça. Afinal, outras obras da carne desenvolve-se tanto que só mesmo uma podadora afiada é capaz de extirpá-la. Como aquele ramo de hipocrisia. Algumas coisas são boas, mas não podem crescer demasiadamente, ou torna-se nociva. É o caso da autoestima, por exemplo. É bom termos a noção do nosso valor, conhecermos nossas habilidades. Todavia, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um aos outros superiores a si mesmo. Eu achei interessante isso aqui. Às vezes você não sabe porque você enfrenta uma luta com um colega de trabalho, mas é Deus que quer podar você para que você produza. Um chefe. Uma certa feita eu vim em Cianorte, eu e o pastor Renato, chegamos na estação, aí a gente começamos ali a conversar com uma mulher,
E ela falou: já não aguento mais esse emprego. Nossa, eu estou trabalhando numa casa, uma casa perturbadora. A casa parece que tem demônio. Eu vou sair daquela casa. Não aguento mais. O pastor falou para ela: vem cá. Quem sabe Deus não colocou você lá para mudar a história daquela casa? Quem sabe Deus não colocou você lá para mudar a história dessa pessoa, a história dessa família? Às vezes a gente não entende, irmãos. A luta dentro de casa, um filho na droga, uma filha na prostituição. E aí a gente entra pelo caminho da murmuração, amado. A gente reclama, a gente maldiz. Mas será que Deus não está querendo nos dar uma grande lição? Será que Deus não está podando eu e você para que a gente produza fruto? O José e os seus irmãos pegaram ele, levaram para a cova, da cova para a feira, da feira para a casa de Potifar. Ele disse: estou na boa agora. Mas lá na casa de Potifar, Deus falou assim: José, você ainda não está pronto para uma grande obra que eu tenho na sua vida. Eu vou levar você para a prisão. E a mulher perturbou José. Não foi? Vocês lembram? A mulher deu trabalho para José. E José não tinha uma Bíblia na mão, uma revista da escola dominical. José não tinha nada disso. Ele tinha uma promessa de Deus na sua vida. Ele tinha uma promessa nisso. E baseado nessa promessa, ele disse: eu não posso perder a minha bênção nem a minha vitória. E ele vai para a cadeia. Qual foi o pecado de José? Qual foi o pecado de José, irmãos? Qual foi o pecado de José para parar na cadeia? Deus estava preparando ele para sentar no trono do lado de Faraó. E é interessante que nós sempre queremos arrumar uma portinha de escape, né? Para sair daquele lugar onde Deus nos colocou. É ou não é? Quando vai o padeiro lá e o copeiro, José chega e fala assim para o copeiro: rapaz, dá uma força para ele. Não aguento mais. Eu estou aqui injustamente. Dá uma forcinha para eu. Quando tu for lá, estiver do lado de Faraó, lembra de mim. Passou mais de ano, né, pastor? Passou mais de ano. Mas aí chegou o tempo de Deus. A podadora de Jeová passou na vida de José e deixou ele do jeito que Deus queria. E quando ele foi para o Faraó, sentado lá no Faraó, a soberba, a inveja, o orgulho, nada disso fazia parte da vida de José. Tanto é que quando seus irmãos disseram assim: rapaz, quando esse homem descobrir que foi nós que mandou ele para lá, que somos irmão dele, nós estamos perdidos. Mas vocês puderam observar quando foi o encontro de José com seus irmãos? O irmão, todas as vezes que eu leio essa passagem, eu começo a chorar, porque eu consigo sentir a emoção. Eu consigo ver o coração dos irmãos de José preocupado. Mas de José, uma bênção. Sabe por quê? Porque Deus tinha podado José. E José agora pôde produzir, não somente para ele, não somente para a sua casa, mas ele pôde produzir para a sua família. Ele pôde produzir para o Egito. Ele pôde produzir para todo o mundo da época. Iam até José, porque lá tinha fruto, lá tinha alimento. E é isso muitas das vezes que Deus quer fazer comigo e com você, quer nos preparar para algo grande. Então deixamos a podadeira de Deus
trabalhar em nossa vida. Não anda pelo caminho da murmuração, não, meu irmão, mas em tudo dai graça, porque essa é a vontade do Senhor. Deus abençoe, as palmas novas do Senhor. Pastor Hernani, muito obrigado.